Olá, amigos do Centro Espírita de Arlindo Alves. Mais um dia para a gente trazer uma reflexão. E hoje, quando foi solicitado, do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Os inimigos que podemos falar, amar os inimigos, aquele ato maior de caridade, né? Porque é fácil amar quem a gente se dá bem. Mas amar os inimigos é muito além. Mas nós vamos entender que Deus reconhece que somos seres, espíritos em evolução, imperfeitos. E assim Ele vai com paciência e fala: calma. Calma. Amar os inimigos não precisa ser a mesma coisa que amar os seus amigos. Mas para começar, tem uma frase um pouquinho do Dalai Lama, né? Que ele fala assim: o que é inimigo? Aí a resposta: eu mesmo, minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está realmente o inimigo. Então, essa definição de inimigos, né? Meus apegos, minha ignorância, meus ódios. Quando nós começamos a analisar e que nós poderemos reconhecer dentro de nós essas situações de ignorância, ódio, apego, nós não vamos querer ficar com ela. Nós vamos querer trabalhar e tirar a parte boa disso. O mesmo com o inimigo. No Evangelho vem escrito assim: você não precisa ir lá e abraçar o seu inimigo, ficar com ele. Não. Você pode ir de longe, tirar o melhor dessa situação para você. E essa situação, falando de reconhecer esse inimigo, é fundamental. Nós entendemos como que ocorrem esses inimigos. Uma reflexão que, quando eu tenho um inimigo, a primeira coisa que eu faço é saber que eu não vou voltar atrás, né? Por orgulho, eu não vou reconhecer que eu posso ser um culpado de uma situação. Olha o orgulho mexendo com a gente, nos desequilibrando, o orgulho trazendo momentos de dificuldade para a gente. E esse é um cuidado que nós devemos ter, muito grande. O cuidado e não deixar o tempo todo sobressair desse orgulho. No Evangelho vem nos falar que lá no passado dizia o seguinte, né? Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Aí Jesus vem e inverte isso e fala assim, ó: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que o odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois é, ó. Ele vem falar pra gente assim, lá atrás, naquele momento estava tudo certo, amar ao próximo e odiar os inimigos. Agora, já está mudando. Vamos amar os inimigos. De que maneira? De que maneira nós podemos amar os inimigos? Uma primeira situação que eu penso sempre nisso, se eu tenho um inimigo, eu tenho dificuldade de chegar perto dele, né? Os dois, tá? Quando estamos falando eu com ele ou ele comigo. Então ocorre essa dificuldade. Como que podemos agir nessa situação?
se eu não consigo chegar perto e conversar com ele? Aí entra o que está dizendo. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. A oração. O poder da oração é tão grande que se eu realmente quero essa transformação do inimigo para amigo, eu posso, fazendo a oração, desejando as coisas boas para ele, fazer com que comece a chegar perto um do outro. E aí, nós vamos saber que a oração, com o poder que tem, vai mexer muito mais do que somente conseguir chegar perto. Ela vai começar a você participar da vida do outro. E aí no Evangelho vem o seguinte, falar pra gente. Quando você começar a participar e ver que essa pessoa, que esse seu inimigo neste momento, sempre muito claro, neste momento, você pode começar a não desejar o mal a ele. Isso é muito legal, né? Primeiro eu consigo fazer uma oração vibrando por ele, e aí, durante a oração, durante o passar do tempo, eu descubro que ele está tendo, por exemplo, alguma mudança na vida dele, e eu estou de longe. Ainda não consigo chegar perto. Mas só de eu pensar, vibrar, que ele se dê bem nessa situação, já é um processo de amar o seu inimigo. Não desejar o mal a ele é esse processo fundamental. Porque enquanto inimigos nós temos nossas dificuldades e desejamos o mal, infelizmente, né? Mas aí nós começamos a desejar o bom, o melhor para ele. E aí, inverter para desejar o tempo todo o sucesso dele. Que ele tenha sucesso em tudo que ele for fazer, espiritual e material. Quando nós estamos na primeira fase lá de rezar e de orar, no caso dos nossos inimigos, muitas vezes, nós estamos numa situação que não conseguimos ir conversar. O orgulho impede que nós olhemos para dentro de nós para saber se eu provoquei esse momento de inimizade. Muito que bem. Se eu não consigo conversar com ele e descubro que eu provoquei e essa outra pessoa não quer conversar, e eu sinto necessidade de pedir perdão a ele, nós podemos fazer isso mentalmente. Nós podemos, de coração limpo, com muito amor, com humildade, pedir a esse outro espírito que perdoe por aquilo que você fez. E lembrar o seguinte, que se eu fiz algo a mais e não sei o que fiz, que isso clareie para você. E aí você vai pedindo perdão mentalmente. A repetição desse pedido de perdão do fundo do coração vai chegando em vibração para esse inimigo. E lentamente vão acontecer situações na vida onde você poderá encontrá-lo.
encontrá-lo, não vai precisar abraçar, mas você já vai poder olhar para ele. Coisa que não conseguia. E esse é o trabalho do perdão. Olha a importância do perdão nesse momento. É lembrar que na relação que eu tenho com um irmão próximo, um amigo, é uma relação de ternura, de confiança. Aí fica a pergunta: como confiar no inimigo, né? Como você fazer confiar e crescer essa amizade? E aí, lentamente, novamente, nós vamos falando das ações que podemos ter. Das ações que podemos ir chegando próximo dessa pessoa, desejando alegria para ela. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível, porque nunca nos foi dado experiências impossíveis de viver, somente as possíveis. Se essa experiência, essa oportunidade de eu reatar com o meu inimigo aparece para mim, é porque é possível. Então eu preciso ir em cima disso. Eu vou para cima, vou acreditar. Lentamente, mas eu vou acreditar. Eu acredito que eu terei uma posição melhor. Uma palavrinha que entra muito legal nesse momento, que você tem esse momento de inimizades, que às vezes nós esquecemos, é o respeito. Hoje, vivemos um momento onde, por situações de oportunidades de crescimento que nós estamos tendo na vida, nós estamos tendo oportunidades de melhorar. E essa oportunidade de melhorar, ela vem, às vezes, apontando esse inimigo com a gente. E como que nós vamos começar a entender que eu não vou sentar numa mesma mesa e dividir uma ideia com o meu inimigo? Que tal eu respeitar a ideia dele? Então uma palavrinha fundamental é o respeito pelo meu irmão. Irmão que nesse momento, novamente vamos lembrar, que nesse momento é um inimigo. Nesse momento. E é um espírito que pode ter se colocado nessa situação de inimigo para um aprendizado nosso. Olha que profundo isso, né? Vem um outro espírito onde por uma inimizade comigo ele vem e se coloca à disposição para eu aprender, não ele, para eu aprender. Então aí entra um lance, né? Poxa vida, se eu sou um cara orgulhoso, egoísta, acho que eu sei de tudo, e vem um irmão confrontar, e eu preciso treinar esse respeito, esse perdão, nossa, eu tenho que agradecer muito esse irmão. Agradecer essa posição do inimigo. Porque, com certeza, eu venho para sair melhor dessa situação. Eu venho para ser uma pessoa melhor, através do ensinamento dele, em prática que eu vou ter convivendo com essa pessoa, mesmo no primeiro momento à distância.
E aí Jesus fala o seguinte para a gente. É simples você amar seus inimigos. É só você não ter ódio, rancor e desejo de vingança. Três coisinhas: ódio, rancor e desejo de vingança. Mas como que eu faço isso se eu sou um espírito em evolução? Que tenho dificuldade de conviver com isso? Então nós vamos olhando, tentando a cada dia diminuir esse ódio, esse rancor. Diminuir é você conseguir olhar e sentir menos tempo do ódio. Porque nós temos essa dificuldade de convivência com uma pessoa, nós temos dificuldade de conviver com ela, de lembrar dela por algo que ou eu fiz para ela ou ela fez para mim. E aí eu fico com esse ódio. Então eu começar a lembrar de maneira diferente. Quando nós falamos de perdoar, eu acho que tem um exercício muito legal. Quando eu falo para alguém, eu perdoo aquilo que você fez, ou falo mentalmente, eu só vou saber se esse perdão é real e está claro, e foi feito todo o trabalho do perdão, se eu lembrar daquela situação novamente e não ter um aperto no meu coração. Não é esquecer, é você lembrar. Lembrar e não apertar dentro de você. Esse é o trabalho do perdão. Perdão completo. Quando nós vamos falar assim, vou reconciliar, a primeira coisa que a gente faz é colocar obstáculos. Um exemplo, vou marcar um café com o fulano para a gente conversar sobre isso. Ah, mas vai estar chovendo. Ah, mas o café daquele lugar é ruim. Ah, mas esse horário não dá. Olha os obstáculos que eu vou colocando. Esses obstáculos, só para eu não ir até lá. Por isso é nessa hora que nós temos que inverter a situação. Deixar de lado os obstáculos. Nós devemos começar a se alegrar com os momentos que essa pessoa se dá bem na vida. O Evangelho fala uma outra coisa fundamental. É nós estarmos à disposição para socorrê-los em qualquer situação. Não interessa se é inimigo. O que interessa é que ele é meu irmão, que normalmente está inimigo, mas ele é meu irmão. Então eu me coloco à disposição para socorrê-los. Eu começo a me policiar mais em não fazer as coisas para prejudicá-los, e sim para ajudá-los. E isso, gente, prejudicá-los em palavras, atos ou pensamentos. Então, vamos policiando toda vez que a gente falar de um inimigo nosso. E lembrando sempre que dentro desse processo todo, acreditamos nas várias encarnações. Poderão ser trabalharmos em alguma outra vida isso. Sim, pode ser. Mas não vamos perder esse momento, não. E na passagem desse evangelho ele vem falar o seguinte: cuidado, muito cuidado quando você quiser reaproximar do seu inimigo. Cuidado em não humilhá-lo. Olha que importante. Eu olhar para o meu inimigo e não menosprezá-lo e humilhá-lo é fundamental. E
para a gente fechar um pouco, é lembrar o seguinte, que muitas vezes nós falamos assim, eu sou transparente, eu falo tudo o que penso. Muitas vezes falamos, eu falo tudo o que penso. Mas quando nós formos conversar com um inimigo, onde as palavras podem ser mais duras, que tal pensar em tudo que eu falo? Vamos alterar, vamos pensar em tudo que falamos. Com certeza teremos palavras mais apropriadas para o momento que está passando. Eu agradeço a reflexão dessa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de bater mais um papo sobre esse tema, sobre refletir. E aproveitando, nessa sexta-feira, no domingo comemoramos o Dia dos Pais, eu deixar um abraço grande a todos os pais. A todos. Lembrando a humildade de José, o pai de Jesus. Que todos os pais tenham uma comemoração em família, tenham a alegria de dividir um abraço bem apertado, de amigos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no lar de cada um com vocês. Muito obrigado. Até a próxima.